Saúde a todos com a paz do Senhor. Estamos nesta noite reunidos para juntos cultuarmos ao Senhor e adorarmos o bendito nome do Senhor Jesus. Convido você que se encontra em seu lar para que juntos possamos orar neste momento, agradecendo a Deus por esta oportunidade, por este privilégio que Ele tem nos concedido de, ainda que virtualmente, mas unidos em um só propósito, cultuarmos o Senhor nosso Deus. Bendito Deus eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite por esta oportunidade que o Senhor nos concede de podermos nos reunirmos aqui na Tua casa, para nos unirmos junto aos nossos irmãos que estão em seus lares, para oferecermos o nosso culto a Ti. O desejo do nosso coração nesta noite é oferecermos a Ti um culto agradável. O desejo do nosso coração nesta noite é que o Senhor venha receber, ó Pai, a nossa adoração, o culto que nós vamos aqui prestar a Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, que o Teu Espírito venha nos orientar e nos levar, ó Pai, a uma verdadeira adoração. Venha nos abençoar nesta noite, abençoar os Teus servos que aqui estarão louvando o Teu nome. Seja a Tua graça, a unção do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo nesta noite venha nos fazer instrumento em Tuas mãos, para, seja através dos louvores, através da Tua palavra, a mensagem do Senhor alcançar o coração de todos aqueles que estarão nos ouvindo nesta noite. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós rogamos assim a Tua bênção, a presença do Teu Espírito e a orientação do Teu Espírito, pois é para louvor e para a glória do Teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Nossa banda louvando o nome do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos a igreja da Pracinha. Sei que tu és o rei.
Capítulo de número 9, nós vamos ler a partir do versículo de número 30. Evangelho do Senhor, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 30 ao versículo de número 50. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Convido você a nos acompanhar nesta leitura. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, e entrando em uma casa, perguntou-lhes: Que estáveis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. E João lhes respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais,
porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. E qualquer que se escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apagará, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apagará. E se o teu pé te escandalizar, corta-o, porque é para ti melhor entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apagará, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apagará. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apagará. Porque cada um será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com o sal. Bom é o sal, mas se o sal tornar-se insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns para com os outros. Amém. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos pelas mensagens que o Senhor já trouxe ao nosso coração através dos louvores. Nesta hora queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos traga iluminação, compreensão da Tua palavra, para que por ela sejamos nós edificados, consolados, exortados nesta noite. Permaneça o Teu Espírito conosco, nos iluminando, nos dando compreensão, entendimento da Tua palavra, e mais do que isso, condição e capacidade de aplicá-la à nossa vida. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós assim te pedimos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Irmãos, nesta noite nós lemos este texto, porque este texto, a sua leitura e a sua compreensão, nos traz exatamente aquilo que o Filho de Deus, Ele veio fazer por todos nós, e é necessário que nós entendamos e compreendamos aquilo que o Filho de Deus veio fazer por nós. Nós vivemos em um tempo, e não é somente este tempo, mas desde os tempos antigos, e a prova disto é que Jesus ele vai exortar os seus discípulos a respeito da soberba, a respeito do orgulho, em que eles, em meio à caminhada ao lado do Senhor Jesus, neste caminho em que eles andaram com Jesus, e por meio daquela caminhada, eles começaram a disputar entre eles quem era o maior, quem era aquele que tinha a preeminência entre os discípulos do Senhor Jesus. E Jesus ele veio não só a ensinar, mas mostrar para nós, ele veio revelar a nós que verdadeiramente o maior é aquele que serve. O que tem a preeminência é aquele que se torna servo de todos. E os discípulos não compreenderam muito bem isto, e 2000 anos depois, lamentavelmente, nós muitas das vezes não compreendemos. E a maior prova é que hoje é comemorado mundo afora o Domingo de Ramos, o domingo que antecede a morte do Senhor Jesus, e claro também a sua ressurreição. Mas na sua morte, Jesus veio mostrar para todos nós o que verdadeiramente aquele que tem preeminência deve fazer. Jesus veio mostrar para nós, e assim demonstrou o que verdadeiramente o maior ele deve fazer. E no decorrer deste texto que nós lemos,
é bom nós nos lembrarmos um pouquinho antes. Talvez isto vai explicar para nós a razão pela qual os discípulos disputavam entre eles o acontecido. Diz a palavra do Senhor, logo no início do capítulo de número 9, vai retratar para nós a transfiguração de Jesus. E na transfiguração de Jesus vai aparecer ali Elias representando os profetas, Moisés representando a lei e Jesus representando o cumprimento da lei e dos profetas. E Jesus não permitiu que todos os discípulos vissem essa transfiguração, mas ele chamou a Pedro, a Tiago e a João para que estivesse com ele, para que pudessem ver aquilo que haveria de acontecer no hoje conhecido como Monte da Transfiguração. E logo que Jesus desce daquele monte com os seus discípulos, Jesus então se junta aos demais e num determinado lugar ele cura um menino que era lunático, um menino que estava precisando de ser liberto, e Jesus então liberta aquele menino, e eles continuam na caminhada, e em meio à caminhada até chegar a Cafarnaum, diz a palavra do Senhor que, ou melhor, me perdoe, na caminhada para a Galileia, diz a palavra do Senhor que os discípulos começaram a razoar entre si, olha, quem será o maior entre nós? Talvez Pedro, Tiago e João pudesse dizer, olha, eu não sei qual dentre nós três é o maior, mas vai estar entre nós três, quem é o maior? Porque nós fomos convidados pelo mestre para ver a transfiguração. E eles ali conversando e arrazoando entre si, e quando Jesus então, ele chega da cidade da Galileia e chega a Cafarnaum, diz a palavra do Senhor que eles entrando em casa, Jesus pergunta para eles, olha, o que vocês vieram conversando pelo caminho? O que vocês arrazoavam entre si? O que vocês dialogavam entre si? E diz a palavra do Senhor que nenhum deles ousou responder nada para Jesus. Seria muito presunçoso, assim eles entenderam, responder a Jesus que eles estavam disputando para saber quem era o maior entre eles. E Jesus então começou a ensinar os seus discípulos. Jesus começou a ensinar os seus discípulos o que nós também devemos entender. Eu disse aqui ainda há pouco que este sentimento de orgulho, de presunção, este sentimento de soberba, ele caminha junto com a humanidade. E lamentavelmente ele caminha junto com os discípulos do Senhor que estão na caminhada cristã. E é interessante nós observarmos que o tempo em que nós vivemos, também há muita especulação contra isto. As pessoas às vezes se consideram mais espirituais do que as outras. As pessoas às vezes se consideram que têm mais poder do que as outras. As pessoas se consideram de alguma maneira que têm uma certa preeminência entre os demais. Mas nós, como os discípulos de Jesus naquele dia, e hoje como discípulos de Jesus, como aprendizes do Evangelho do Senhor Jesus, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus, e precisamos aprender com o relato que Paulo escreve na sua carta aos Filipenses, falando a respeito de Cristo, que mesmo ele sendo Deus, não usurpou, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele se esvaziou da sua glória, para que estivesse entre nós, para ser obediente até a morte, e morte de cruz. É exatamente isso que eu e você, nós precisamos entender. Se nós não entendermos que o cristianismo não é para nós nos servirmos dele, não é para nós sermos vistos por ele, mas é para nós servirmos uns aos outros.
Aquele que se julga maior, na verdade é o menor. Aquele que se julga ter preeminência, deve servir a todos. E é justamente isso então que Jesus, ele diz aos seus discípulos, e mostrando aos seus discípulos, que aquele que quer ser mais importante, ele deve se colocar como servo de todos os outros. E então nós vamos entender que no cristianismo não existe lugar para preeminência, não existe lugar para aqueles que se sentem os maiores, ou aqueles que se sentem os melhores, aqueles que se sentem os mais espirituais, aqueles que se sentem os mais poderosos, os mais cheios do poder de Deus. Não há lugar para isto, não há lugar para destaque, não há lugar para um assento diferente no cristianismo. No cristianismo, o que nós devemos entender é que nós estamos aqui para servir, porque aquele que tem toda a preeminência, aquele que tem todo o poder, aquele que é santo, aquele que é perfeito, ele veio a este mundo para servir a todos nós. No reino de Deus, nós vamos observar que não há lugar para sermos considerados grandes, porque no reino de Deus, ser grande é ser pequeno. O versículo de número 35 diz assim: e ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos, e o servo de todos. O que Jesus estava dizendo para eles era: olha, alguém deseja ser grande? Tá bom, eu não vou impedir que alguém queira ser grande, mas saiba de uma coisa: aquele que quer ser grande, ele deve estar a serviço de muitos. Nós temos em mente que aquela pessoa que tem notoriedade, aquela pessoa que é grande, aquela pessoa que é importante aos olhos do mundo, é uma pessoa que tem muitas outras pessoas para servi-lo. Se nós olharmos os reis deste mundo, se nós olharmos os presidentes deste mundo, se nós olharmos as pessoas que estão em eminência neste mundo, nós vamos observar que ele tem vários servos para servi-lo. No reino de Deus é o contrário. Aquele que é grande, aquele que está numa posição maior, ele não tem muitos para servi-lo, mas ele serve a muitos. No mundo, o grande é servido por muitos. No reino de Deus, o grande, ele serve a muitos. No mundo, aquele que está em eminência, aquele que tem preeminência entre os homens, ele tem uma coroa em sua cabeça. No reino de Deus, aquele que está em eminência, aquele que tem preeminência entre todos, ele não usa uma coroa em sua cabeça, mas ele usa uma toalha nos seus lombos e uma bacia em suas mãos, para lavar os pés dos demais, para servir os demais. Enquanto no cenáculo, perto da morte de Jesus, eles estavam ali ceando, e os discípulos ainda não haviam compreendido o que era ser maior no reino de Deus. Diz a palavra do Senhor, que Jesus então ele pega uma bacia com água, pega uma toalha, e ele lava os pés de todos os seus discípulos. Jesus estava ensinando para eles: olha, vocês me chamam de Senhor, e vocês fazem bem, porque eu sou o Senhor. Vocês têm uma grande estima por mim, e vocês fazem bem, mas vocês devem fazer como eu também faço. Eu sou aquele que lavo os pés. Nós devemos ter o mesmo sentimento de João Batista. Importa que ele cresça e eu diminua. Grande em nosso meio é somente o Senhor Jesus. Maior em nosso meio é somente o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, antes dele voltar à casa do Pai, antes dele retornar ao seu trono de glória, ele não recebeu uma coroa que pudesse trazer honra a ele,
mas ele recebeu uma coroa de espinho. Ele não estava em um alto patamar onde os homens pudessem reverenciá-lo, mas ele estava pendurado em uma cruz. Ele não exigiu que os seus discípulos lavassem os seus pés, mas ele lavou os pés dos seus discípulos. A grande verdade é que nós vivemos num tempo em que dentro das igrejas tem aparecido muitas estrelas, mas quando no meio das igrejas aparecem muitas estrelas, é sinal de que o sol da justiça não está brilhando, porque quanto mais estrelas resplandecem a sua luz, é sinal que o sol não está refletindo, não está brilhando naquele lugar. Porque quando o sol da justiça, ele começa a brilhar em nós e através de nós, a nossa estrela, ela se apaga, porque a luz do Senhor, ela ofusca o brilho da nossa estrela. E nós vivemos num tempo em que, no meio em que nós vivemos, muitas das vezes, as pessoas querem ser estrelas, querem ter a preeminência, querem se mostrar como alguém importante. Mas quando nós fazemos isso, nós ofuscamos o Senhor Jesus. E quando nós ofuscamos o Senhor Jesus, nós deixamos de estar ligados ao verdadeiro cristianismo. Quando nós deixamos o Senhor Jesus de lado para nós aparecermos, nós estamos rejeitando aquele que é o Senhor das nossas vidas. Então, no reino de Deus, é o lugar aonde o grande, ele serve o pequeno. Se você quer ser grande, é necessário que você entenda que você terá que servir os demais. No reino de Deus, os desprezados são o modelo a serem seguidos. O versículo 36 e 37. E lançando mão de uma criança, pô-la no meio deles, e tomando-a em seus braços, disse-lhes: qualquer que receber uma destas crianças em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Jesus, ele continua tratando com os seus discípulos, e ele então traz uma criança e coloca no meio deles. O que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos. E para nós entendermos, é necessário nós entendermos o contexto da época. As crianças, nos nossos dias, elas têm um tratamento muito privilegiado. As crianças, nos nossos dias, elas têm o seu estatuto. Hoje, para um pai corrigir o seu filho, muitas das vezes ele tem que tomar muito cuidado, mas naquela época não era assim. Naquela época, a criança, ela era desprezada pela sociedade. Uma criança não tinha o cuidado que as nossas crianças têm nos dias de hoje, como um adulto separar um tempo para assentar-se com aquela criança e valorizar aquela criança, dialogar com ela, conversar com aquela criança. E Jesus então, ele pega aquela criança e coloca no meio deles. O que Jesus estava trazendo e colocando no meio deles, não era simplesmente uma criança, mas era muito mais um símbolo. Criança ali não era uma questão de idade, mas era uma questão de simbolismo, que aqueles que não eram tão visto pela sociedade, aqueles que não eram tão considerados pela sociedade, deveriam ser tratados de igual maneira. O que Jesus estava ensinando para aqueles homens era o seguinte: olha, aquele que receber uma criança em meu nome, a mim me recebe. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos, mostrando para os seus discípulos, querendo ensinar aos seus discípulos e também a nós, aquilo que está lá no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus retrata, quando ele teve fome e alguém deu a ele de comer, quando ele teve sede e alguém deu a ele de beber, quando alguém estava
sem roupa e foi-lhe dado uma vestimenta, quando ele estava enfermo e alguém foi visitá-lo, quando ele estava preso e os discípulos, os servos do Senhor foram visitá-lo, e eles perguntam: Senhor, quando é que nós te fizemos isto? E Jesus responde: olha, quando fizeste a um dos pequeninos, quando fizeste a uns daqueles que são até marginalizados pelos homens, desprezado pelos homens. Então, Jesus, ele traz aos seus discípulos, e diz aos seus discípulos: olha, aquele que receber uma criança, os homens, a sociedade, podem não dar o devido valor à criança, mas aqueles que receberam uma criança, aquele que é menos importante aos olhos da sociedade, está fazendo a mim. E isso também traz para nós hoje, quando nós fazemos algo por alguém que não é bem recebido pela sociedade, quando nós fazemos algo por alguém que até é desprezado pela sociedade, é como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, ou melhor, é nós estarmos fazendo para o Senhor. E o que Jesus estava também falando para nós, para os discípulos e também para nós, é aquilo que Tiago vai escrever na sua carta, a respeito da acepção de pessoas. Quando chega alguém maltrapilho, que não tem uma vestimenta, que aos olhos da sociedade é uma boa vestimenta, na simplicidade das suas vestes, e nós às vezes os deixamos de lado, e quando chega alguém com um anel no dedo, uma roupa, muito bem vista pela sociedade, um tecido bonito, uma roupa bonita, e nós damos então a esta pessoa os primeiros lugares. Jesus está falando que nós não podemos agir desta maneira, nós não podemos ser como Samuel, profeta de Deus, que quando chegou na casa de Jessé, e quando ele vê Eliabe, um moço forte, bonito, ele disse: olha, eis que certamente estou diante do rei de Israel, eis que estou diante daquele a quem devo ungí-lo. E o Senhor olha então e fala com Samuel, diz: Samuel, tu olha aquilo que está por fora, mas eu vejo aquilo que está por dentro. No reino de Deus, o ser é mais importante do que ter. No reino de Deus, nós precisamos entender que aquilo que nós vemos com os olhos, aquilo que é um verniz, aquilo que é uma casca, aquilo que é apenas um acabamento por fora, não deve ser considerado. Deve ser considerado a essência. E Jesus estava ensinando exatamente isso para os seus discípulos. Olha, muitos, além de quererem a preeminência, também só quer receber aqueles que têm preeminência. Aqueles que gostam não apenas de estar em um lugar de destaque, mas também gostam de estar somente com aqueles que têm uma posição de destaque. Jesus diz para eles: olha, o reino de Deus é diferente. Se fôssemos dizer que o reino de Deus é como uma pirâmide, esta pirâmide estaria invertida. O reino de Deus, aos olhos dos homens, ele está de cabeça para baixo, porque o maior serve o menor. O maior é aquele que serve, não aquele que é servido. E Jesus continua no seu discurso com os seus discípulos, e a partir do versículo de número 38, até o versículo de número 41, João, ele faz uma revelação a Jesus. João disse a Jesus que, quando vinha pelo caminho, ele viu um homem, ele e os discípulos. Olha, nós vimos um homem, e ele expulsava demônios em teu nome, e nós proibimos ele, nós repreendemos ele, nós desautorizamos ele a fazer tal obra. E Jesus ensina para João e os discípulos, e Jesus também ensina para nós que no reino de Deus não há exclusivismo eletivo. No reino de Deus não existe uma denominação, não existe uma igreja
como aquela que é a mais importante, como aquela que é detentora de se fazer obras pelo nome do Senhor Jesus. Jesus então repreende aos discípulos, dizendo: olha, vocês não podem fazer isto, porque aquele homem, é importante nós observarmos que aquele homem não estava ensinando nenhuma heresia, aquele homem não estava fazendo nada que fosse contrário à palavra do Senhor, ele estava fazendo exatamente o que Jesus já havia dito aos seus discípulos. Ele estava fazendo a coisa certa, expulsando demônios. Ele estava fazendo da maneira certa, porque estava expulsando em nome de Jesus. E as pessoas estavam sendo libertas, e o nome do Senhor Jesus estava sendo glorificado. Então, Jesus estava dizendo aos seus discípulos: olha, vocês não podem ter esse orgulho, essa soberba, de só vocês poderem fazer a obra do Senhor. E hoje, lamentavelmente, isso é algo que às vezes nós vemos. Há determinadas denominações que se acham detentoras da salvação. Há determinado grupo de pessoas que se sentem mais santos do que os outros. Olha, eu sou mais santo, eu sou mais consagrado, eu oro mais, eu jejuo mais, eu não faço isso, eu não faço aquilo. E começa a ter um outro pecado. Às vezes, a oração, o jejum, o não fazer isto ou aquilo, é certo, mas o sentimento às vezes é errado, porque o sentimento às vezes leva este ou aquele sentir soberba, orgulho no coração. Começa este homem ou esta mulher ter mania de grandeza e achar que só ele vai ser salvo, só ele expulsa demônio, só ele cura os enfermos. E nós precisamos entender que no reino de Deus não há este tipo de exclusivismo. Não. No reino de Deus, nós temos que ter tão somente o cuidado de fazermos as coisas da maneira que a palavra do Senhor nos orienta. Aquele homem não era um herege. Se ele fosse um herege, o próprio Cristo ia repreendê-lo. Jesus repreendeu aqueles que eram hereges, aqueles que eram falsos no seu tempo, aqueles que desvirtuavam a palavra do Senhor, ensinavam de maneira errada a palavra do Senhor, o Senhor os repreendia. Paulo, escrevendo, se não me falha a memória, aos Filipenses, ele vai dizer: olha, o que me importa se alguém está expulsando demônios, se alguém está fazendo a obra, se alguém está evangelizando no nome do Senhor? É claro que uns fazem por inveja, outros fazem para obter lucro, cada um faz de uma maneira. Mas tem uma coisa: se a pessoa faz certo, com a motivação errada, o prejuízo não é daquele que está ouvindo ou de que está recebendo a oração. O prejuízo é desta pessoa mesma, porque o reino de Deus vai prosseguir, a obra do Senhor será feita, o nome do Senhor será glorificado, as vidas serão abençoadas, porque Deus não tem compromisso com o homem, Deus tem compromisso com a sua palavra. E se alguém está fazendo a coisa certa, com a motivação errada, ele receberá o juízo de Deus, mas a obra do Senhor será feita. O que Paulo estava ensinando era isto. Agora, ao mesmo tempo, aqueles que fazem de maneira errada, Paulo também os repreendia, Paulo também os resistia, assim como o próprio Cristo resistiu a muitos da sua época, e os demais discípulos resistiram a muitos da sua época, e assim também nós devemos fazer. Se alguém ensina um outro evangelho que não o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós também devemos resistir. Mas se alguém ensina o evangelho do Senhor Jesus da maneira correta, faz a obra do Senhor da maneira correta, que me importa o sentimento dele se está correto ou certo? É o que Paulo estava dizendo, e é o que Jesus também estava dizendo aos discípulos. Sabe, irmãos, nós temos que tomar cuidado com uma coisa, porque senão nós limitamos o reino de Deus a uma denominação, e o reino de Deus é muito maior do que uma denominação. O reino de Deus é muito maior, é infinitamente maior do que uma igreja. O reino de Deus é muito maior do que a minha pessoa, do que a sua pessoa, do que quem quer que seja. O reino de Deus é muito maior. Então nós não podemos impor limites ao reino de Deus. Nós só devemos resistir e
anunciarmos de maneira correta o Evangelho e corrigirmos, resistirmos, que eu digo, é corrigirmos, enfrentar aqueles que se opõem ao verdadeiro Evangelho. Mas se alguém está fazendo da maneira certa, da maneira correta, o nome de Jesus está sendo glorificado, não cabe a nós avaliarmos o sentimento desta pessoa, porque isto vai nos levar a pecarmos também contra Deus, a nos sentirmos orgulhosos, a nos sentirmos alguém que faz parte de um grupo seleto, o grupo dos salvos. Se não for igual eu faço, não adianta, porque a maneira que eu faço é que está certa, a maneira que eu faço é que está correta. Do versículo 42 ao versículo de número 48, Jesus ele fala para nós o que nós devemos ter coragem de fazer. E no reino de Deus, se existe uma coisa que nós devemos ser radicais, é ser radical no que diz respeito a rompermos com o pecado. E o pecado que Jesus está falando aqui para os discípulos é o orgulho. O pecado que Jesus está falando aos seus discípulos é o sentimento de ser grande, é o sentimento de ser exclusivo, é o sentimento de ser o detentor da salvação e do realizar a obra de Deus. Jesus então trata com eles a respeito do pecado da soberba. Mas aqui, o que Jesus fala, olha, se o teu braço te escandalizar, corta, se a tua perna te escandalizar, corte, né? Se o teu pé te escandalizar, corta-o, e se o teu olho te escandalizar, lança-o para longe de ti. O que Jesus está falando aqui não é de uma amputação física. O que Jesus está falando aqui é que nós temos que ser radicais, no sentido de rompermos com o nosso pecado. E o pecado da soberba, ele nos leva, quando fala das mãos, a praticarmos coisas, a fazermos obras para nos gloriar. Quando fala dos pés, fala dos lugares onde vamos, e que onde vamos, também, da mesma forma, nós queremos ser honrados e queremos estar numa posição de destaque. E os nossos olhos falam daquilo que nós colocamos diante dos nossos olhos, e que às vezes os nossos olhos estão cheios de concupiscência. A palavra do Senhor diz que 3 coisas, elas são terríveis na vida do homem: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Poderíamos dizer que Jesus está falando exatamente isto. A soberba, aquilo que nós fazemos, pode nos levar a uma posição de soberba, de orgulho, de nos sentirmos superiores aos outros. Por onde caminhamos, podemos nos portar desta maneira, e através do que vemos, também pode nos levar a este pecado. E o Senhor então ele está dizendo, olha, cuidado com o que você faz, cuidado por onde você anda, cuidado por aquilo que você vê, por aquilo que você coloca diante dos teus olhos, porque isto pode te levar a carregar dentro do seu coração um pecado. Sabe, infelizmente às vezes nós avaliamos as pessoas pela roupa que elas vestem, e de fato uma roupa indecorosa, ela não concerne com o servo de Deus. Às vezes o tipo de roupa é que nós avaliamos, e não o decoro da roupa que a pessoa ela está vestida. Às vezes nós fazemos avaliações superficiais das pessoas, mas enquanto nós estamos fazendo avaliações superficiais, o Senhor está fazendo uma avaliação do nosso coração. E às vezes, da avaliação que nós estamos fazendo, o Senhor está dizendo para nós, olha, cuidado, porque muitos se isolam, muitos
muitos se colocam em uma posição de isolamento para demonstrar uma determinada santificação, mas carrega no coração o sentimento do orgulho, o sentimento da soberba. E não se esqueça que a soberba fez com que Lúcifer fosse expulso do céu. A soberba fez com que os nossos pais caíssem lá no jardim. Lúcifer, no seu orgulho, ele achou que poderia assentar-se em uma posição superior à de Deus, está acima de Deus. Os nossos pais lá no jardim, induzidos por Satanás, eles acharam que eles poderiam ser igual a Deus. Não foi o que Satanás disse a eles através da serpente? Olha, porque Deus sabe que vocês serão como Ele, conhecerão o bem e o mal. E isto levou os nossos pais a pecarem contra Deus. Portanto, que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós fazemos, por onde nós andamos e onde colocamos os nossos olhos, mas acima de tudo tenhamos cuidado com o nosso coração, porque o pecado do coração nós conseguimos esconder dos homens, mas não conseguimos esconder diante daquele que vê todas as coisas. E Jesus então diz que nós devemos romper com todos os pecados, sejam os pecados vistos pelos homens, mas principalmente os pecados do nosso coração. E Jesus encerra esse ensino aos seus discípulos, fazendo uma aplicação aos seus discípulos. Versículo 49 e o versículo de número 50. Porque cada um será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com o sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. O Senhor está dizendo para os seus discípulos, ensinando para nós, falando para nós. No Antigo Testamento, no tempo do Antigo Testamento, antes de uma oferta ser queimada, ela passava pelo processo do sal, ela era salgada. O sal era uma expressão de purificação, processo de purificação. O que Jesus está falando para nós é o seguinte: olha, é necessário nós sermos salgados com fogo, é necessário nós nos santificarmos para nos oferecermos de maneira agradável diante de Deus. O sacrifício só era agradável a Deus, a oferta queimada só era agradável a Deus se antes ela passasse pelo processo do sal. Ela tinha que ser salgada, era como purificando. Então Jesus está dizendo: olha, é necessário que vocês se santifiquem, para que vocês possam ser uma oferta agradável, para que vocês possam oferecer algo agradável diante de mim. E no versículo 50, a parte B do versículo diz: tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Jesus está dizendo: olha, sede santos diante de mim, sede santos diante do Pai, seja a vossa vida santa, seja a vossa vida irrepreensível diante do Pai, e tendes paz uns com os outros. Um relacionamento vertical de santificação com Deus, e um relacionamento horizontal, tendo paz uns com os outros. Sabe, nisso se resume o que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quem quer ser o maior, deve se portar como o menor. Ou melhor, deve servir como se fosse um menor. Só para nós entendermos, nas casas, o servo que lavava os pés era o servo mais inferior da casa. Ele tinha essa função, lavar os pés dos convidados. Jesus, sendo o maior, se colocou como o menor servo,
lavando os pés dos seus discípulos. Então Jesus estava dizendo: olha, quer ser maior? Então saiba de uma coisa, você vai ter que servir a muitos e não será servido. Jesus também ensinou para eles: olha, cuidado, receba os mais simples, faça aos mais simples aquilo que os homens não façam. Cuide daqueles que são mais simples, quando Jesus coloca a criança no meio deles. Depois, Jesus vai falar a respeito de que não há nenhuma exclusividade, e nós trazendo aqui para os nossos dias, da igreja A ou da igreja B, a igreja que anda em conformidade com a palavra do Senhor, segue os princípios estabelecidos pela palavra do Senhor, ela também é a igreja do Senhor. A nossa igreja pode ser boa, a nossa igreja pode ter uma boa doutrina, uma boa teologia, pode ter, mas nós não podemos achar que a nossa igreja, ou que a igreja A ou a igreja B, por ter estas qualidades, seja melhor, ou a detentora da salvação, ou a detentora de se fazer a obra de Deus. Não, não existe esse tipo de elitismo, exclusivismo, não existe isso. O que existe é uma igreja que faz a obra do Senhor, no nome do Senhor, para a glória do Senhor, e procura andar em conformidade com a palavra do Senhor. Então, há esta necessidade de nós entendermos isto. Depois vai falar a respeito da nossa vida, de como nós devemos tratar com os nossos próprios pecados. Nós temos que romper com os nossos pecados, temos que ser radicais com os nossos pecados. Não é amputar os nossos membros, mas é andar longe, nos separar, nos desviarmos daquilo que nos faz pecar contra Deus. E depois, o Senhor nos chama a atenção, então, no encerramento aqui, para nós termos uma vida de santidade e de comunhão com Deus. O sal fala da santidade, o sacrifício falava da comunhão. Então, que nós tenhamos santidade e comunhão com Deus, e que possamos viver em paz uns com os outros. É impossível nós termos paz, melhor dizendo, nós vivermos uma vida com Deus, de santidade diante de Deus, uma vida agradável diante de Deus, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de paz com Deus, se nós não temos paz com o nosso irmão, se nós não temos paz com o nosso próximo. É impossível que isto aconteça, que nós possamos entender isto. Jesus veio, sendo o maior, se fez o menor, para nos ensinar que assim também nós devemos ser. Se nós não compreendermos isto que nós falamos aqui pela palavra de Deus nesta noite, nós ainda não compreendemos o que é o reino de Deus, nós ainda não compreendemos a obra redentora de Cristo, não somos participantes deste cristianismo e da obra que o Senhor veio realizar em nosso favor. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos orar neste momento, pedindo ao Senhor que Ele possa nos dar não somente a capacidade de entender essas coisas, mas a capacidade de aplicar todas essas coisas às nossas vidas. Oremos, portanto, no nome do Senhor. Senhor nosso Deus, te louvamos nesta noite agradecidos por esta oportunidade de cultuarmos a Ti e nesta hora de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra que nos mostra aquilo que o Senhor requer da Tua igreja, aquilo que o Senhor requer daqueles que Te servem, daqueles que são os Teus discípulos, daqueles que se colocam como os servos do Senhor. Nos ensina a cada dia a termos um coração humilde, pois para os homens o orgulhoso, o presunçoso é que parece ter mais valor, mas para o Senhor é aquele que tem um coração quebrantado, um coração humilde. Na verdade, os pobres é que são considerados ricos, e os ricos são considerados os pobres. Aquele que acha ter muita coisa é aquele que aos teus olhos não tem nada. Senhor, que nós possamos entender isto, que o teu reino é diferente do reino deste mundo,
E nós não pertencemos ao reino deste mundo, nós pertencemos ao teu reino. Nós somos súditos, não do reino deste mundo, mas somos súditos do reino do Senhor. Portanto, nesta noite, o que nós queremos te pedir é que o teu Espírito Santo venha nos instruir a cada dia, nos capacitar a cada dia, a andarmos em conformidade com a tua vontade. Senhor, estarmos prontos para servir e não esperarmos sermos servidos. Senhor, não estarmos querendo ser vistos, mas querendo servir a cada dia o nosso irmão. Senhor, que isto possa ser uma realidade na nossa vida, que isto possa ser a aplicação do nosso coração todos os dias. Pai, que nós venhamos olhar para aqueles que nos cercam, não com os olhos da carne, mas com os olhos espirituais, que possamos entender as coisas, não com a mente humana, mas com a mente do Senhor. Senhor, nos capacita cada dia a fazermos a tua vontade, andarmos em conformidade com o teu querer, nos portando como cidadãos dos céus, como cidadãos que pertencem ao reino de Cristo. Pai, pedimos nesta noite a tua bênção sobre a tua igreja, sobre a cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanham através das mídias sociais. Seja o teu cuidado sobre o lar e sobre a família de cada um. Aqueles que estão enfermos, que sejam curados para a glória do teu nome. Aqueles que precisam sentir a paz, que nesta noite possam, ó Deus querido, sentir a tua paz, a tua alegria em seu coração. Senhor, aqueles que precisam da solução de um problema, devido às adversidades desta vida, que o Senhor possa dar vitória, que o Senhor possa trazer a solução, ó Pai. Ó Deus, cuida de cada um. Nós não sabemos, ó Deus, como se encontra cada um, mas Tu és conhecedor, e Tu és poderoso para prover a vida de cada um, aquilo que eles necessitam. Nós oramos assim, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, sejam com os servos do Senhor, hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus.